Voltamos com a Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre a corrupção, sua origem, seus desdobramentos e como isso afeta a formação da nossa sociedade. E para falar sobre esse assunto, temos em nossos estúdios o sociólogo e professor de Ciência Política da Unicamp, Wagner de Mello Romão. Bem, Wagner, no outro bloco a gente estava falando na questão de educar para a democracia e eu gostaria de fazer uma outra pergunta em relação a essa democracia. Nós falamos do processo democrático, no caso aqui que a gente está falando sobre a ditadura militar. O Brasil veio desse processo, vivemos hoje uma democracia, graças a Deus, mas o Brasil soube aproveitar esse momento democrático, soube administrar isso, porque a gente, na década de 80, né, a nova Constituição de 87, de lá para cá a gente soube realmente trabalhar isso, valorizar isso, porque muita gente, até a gente citou, você mesmo falou, né? Tem pessoas que falam assim, olha, naquele tempo era melhor. Eu penso que é o seguinte, acho que existe um organismo de pesquisa internacional que se chama Latino Barômetro, né? Esse tipo de percepção sobre se é melhor um regime autoritário ou um regime democrático, há sempre pesquisas que são feitas periodicamente, né? Eu diria que o Brasil está um pouco no meio do caminho também, né, no que se refere à América Latina. Mais ou menos 60%, entre 57% e 60% das pessoas entendem que uma democracia sempre é melhor do que uma ditadura, né? É claro que existem alguns grupos que às vezes aparecem com muita força na imprensa, sobretudo na imprensa escrita, né, que apontam esse tipo de coisa. Há uma percepção de que os militares ou um regime autoritário teria mais força, né, para controlar e há uma aura, né, de que no regime militar havia há uma confiança muito forte, não só do brasileiro, mas na América Latina, com relação aos militares, né? Se entende os militares como pessoas absolutamente idôneas. Eu tenho certeza que a maioria dos militares assim é, mas isso não quer dizer que uma pessoa ser militar ela seja incorruptível, né? Mas eu penso que há essa percepção, né? E, ao contrário, os partidos políticos, os políticos de maneira geral, as instituições como o Congresso Nacional, estão sempre muito lá embaixo quanto a essa percepção mais positiva, a confiança, né, nessas instituições. Eu penso que isso não é algo que deve nos desanimar, né? Eu penso que isso deve ser um estímulo para vocês que são da imprensa, para nós que somos da universidade, para aquelas pessoas que são da classe política, a continuadamente avançar no aperfeiçoamento das instituições, né? A gente não deve estar longe disso. A reforma política, o debate da reforma política que se avizinha aí, é uma maneira, talvez, né, da gente melhorar, reforçar algumas instituições, aperfeiçoar aquelas que podem ser aperfeiçoadas. Eu confio muito nessa visão, né? Eu acho que a gente está realmente ainda numa democracia bastante jovem e nós não devemos ter medo de experimentar novas opções de maneira a melhorar essa relação, na verdade, de confiança entre nós representados, cidadãos representados, eleitores e aqueles que estão nos cargos públicos, né? Bom, para a gente continuar nosso programa, a gente vai ver um VT agora que fala um pouquinho, um depoimento do ex-gerente da Petrobras, o Pedro Barusco. Acompanhe. O ex-gerente Pedro Barusco confirmou terça-feira na CPI da Petrobras que o PT era beneficiado pelos repasses de dinheiro sujo na estatal. Barusco disse que não sabe ao certo o valor recebido pelo partido, mas estima entre 150 e 200 milhões de dólares. Cabia a mim uma quantia, eu recebi. Cabia ao PT uma outra quantia. Então, existia uma reserva de propina, uma reserva para o PT receber. Eu falei que a partir de 2004, aquele ambiente que eu vivia, né, tinha assim, um pagamento quase meio que automático de propina nesses contratos. A Procuradoria-Geral da República diz ter recebido do Supremo Tribunal Federal a confirmação para investigar 47 políticos, entre eles 12 senadores e 22 deputados em exercício, por suposto envolvimento no escândalo de corrupção na Petrobras. Muitos dos parlamentares são do PT ou de partidos que integram a base de apoio ao governo. Bom, tá aí o
próprio depoimento do Pedro Barusco, que nos assusta até de falar nas cifras, né, de milhões. Mas aí existe aqui que a Petrobras, o Brasil já repatriou aí 139 milhões desse ex-gerente aí, Pedro Barusco. Funciona essa devolução dos bens desviados, já que é uma prática atual? Isso é inédito também. Né? Também. Não só a prática da repatriação de um volume tão grande. Toda repatriação. No Brasil, esse processo de repatriação não é muito comum, né? Não é nada comum. Nesse nível, ele é absolutamente inédito. Né? Eu vejo que. Eu tenho muita confiança nesse processo todo, né, da Petrobras. Acho que é algo absolutamente grave, né, gravíssimo para a nossa situação atual. Não é à toa que a crise política que se instaurou a partir dessas denúncias, ela é considerável, né, ela é muito séria. Mas eu vejo que ela também é uma demonstração de que uma instituição como o Ministério Público, né, como Polícia Federal, como já apontei aqui, estão se aperfeiçoando e estão funcionando. Há uma diferença agora que é a questão da delação premiada, né? E esse tipo de, digamos, de diminuição de pena se o acusado ou se o réu num processo desse, ele colabora com a justiça, tanto na sessão de informações como também no processo de repatriação desses recursos. Porque o que a gente via, pelo menos até esse caso, né, era exatamente essa difusão, né, quer dizer, o dinheiro vai e não volta. Né? Eu creio que essa é algo importante, uma mudança de paradigma que esse caso da Petrobras está trazendo para a justiça brasileira. Né? Agora, Wagner, diante de todas essas manifestações, inclusive também nas redes sociais que ocorrem e tudo mais, a gente pode dizer que o país é um país violento ideologicamente? O Brasil? Eu acho que acho que há um processo de polarização se acentuando no Brasil. Essa polarização ela tem um fundo ideológico, né? Uma parte desse fundo é ideológico. Eu acho que as manifestações de junho de 2013 trouxeram para esse terreno das ruas, né, algo que todo mundo que frequenta as redes sociais, né, acaba vendo, enfim, afirmações. As redes sociais elas mostram, né, muito daquilo que está passando pela cabeça das pessoas, mas que nós antigamente não tínhamos coragem, né, de verbalizar. Hoje as pessoas... Uma indignação. Não só indignação, mas preconceito também, né? A gente vê muito preconceito nas redes sociais, muitas afirmações que são feitas ou absolutamente fundadas no preconceito ou absolutamente fundadas, eu diria, numa visão míope de alguns fatos. Óbvio que tem muitas afirmações que são fundadas em alguma realidade ou em algum tipo de fato, né, verídico. Mas eu acho que essa tensão, né, que a gente vê nas redes sociais, ela foi para as ruas realmente em junho de 2013. E esse processo, digamos, esse ciclo de protesto, né, que começou em junho, ele vem se acentuando. E isso gera um acirramento, uma polarização ideológica, né? O que a gente tem que torcer, não há problema em haver polarização ideológica. Eu penso que entre a pessoa votar em um candidato porque ele é mais bonito ou porque ela é mulher ou não, né, e votar por uma determinada ideologia, porque o candidato é liberal ou é socialista ou é de direita ou é de esquerda, né, isso é bom para o processo político brasileiro. O que a gente sempre pede, né, nós que trabalhamos com ciência política, o que a gente idealiza, né, são partidos que sejam, como era na Itália antes do fenômeno Berlusconi, né? Antes do fenômeno Mãos Limpas e antes do fenômeno Berlusconi. Você tinha um partido socialista, tinha um partido da democracia cristã, havia um partido liberal, né? Então, o espectro ideológico a gente podia ver muito bem nos partidos políticos, o que nós não temos no Brasil hoje, né? Então, eu não vejo problema na polarização ideológica. O que eu vejo problema é na violência que pode gerar essa polarização. Quando se diz
polarização ideológica. Eu ia perguntar isso para você. Vamos explicar para o telespectador. Sim. O que significa isso? Bom, a gente pode, quando a gente está falando de polarização, a gente está pensando em dois polos, né, seja esquerda por um lado, direita por um outro lado. Se as pessoas se guiarem por esses valores, que hoje em dia realmente a ideia de esquerda e a ideia de direita, né, ela não está tão clara como era antigamente, mas se a gente se entender que esquerda e direita mobilizam as pessoas e organizam o pensamento das pessoas, né? A esquerda talvez mais voltada para um processo de uma visão de justiça social, de diminuição das desigualdades, a direita talvez mais fundada no trabalho individual, né? Num estado mais pequeno, né? Num estado mínimo, né? A gente pode pensar que isso fundamenta as ideias de direita e de esquerda e que aí esses dois polos ideológicos organizariam os valores das pessoas, enfim, as ideias das pessoas. É um pouco disso que a gente está falando quando a gente pensa em polarização ideológica. Wagner, rapidinho para a gente poder entender, o Brasil precisa passar por uma reforma política? Eu acho que sim. Precisa urgentemente passar por uma reforma política e acho que essa oportunidade que nós estamos tendo, né, em que as pessoas, a sociedade brasileira de um modo geral, está assim indignada com relação a esse caso específico, né, ela precisa ser transformada numa energia positiva e eu tenho total certeza que isso deve estar direcionado para uma reforma do sistema político. Eu vejo principalmente que o tema do financiamento de campanhas é um tema central, né? O tema da crise da Petrobras, ela está indicando que há um problema sério na relação entre as empresas, especialmente as empreiteiras, que são as grandes financiadoras junto com os bancos, né? Das campanhas políticas, e que a gente deve mudar esse modelo de financiamento de campanhas, né? Sem dúvida. Eu sou muito favorável aqui, para além de um financiamento público que venha do Orçamento Geral da União, que é uma outra proposta, que a gente fortaleça a ideia do financiamento cidadão de campanhas, né, do financiamento da pessoa física de campanhas. A gente acaba vivendo um sistema político em que nós apenas somos chamados a atuar no sistema político com o nosso voto, né, de 2 em 2 anos. Né, votei e acabou. Votei e tá bom, pronto, acabou. Fiz minha obrigação. Né? Ao contrário, eu penso que as campanhas políticas elas precisam ser financiadas por nós, cidadãos. Agora, a obrigação seria dos partidos políticos a nos convencerem a financiar essas campanhas. Mas é possível que também, por alguns mecanismos de incentivo do próprio Estado, né, a gente seja mais propenso a fazer esse tipo de doação. Mas aí acho que também talvez seja até papo para um programa mais específico sobre reforma política, porque é um tema muito complexo e bastante extenso. Né? Bom, muito obrigado pela sua participação, Wagner, aqui no Ação Nacional. Obrigado, foi um prazer. Bom, entre outras informações aqui, são essas mudanças, né, que a gente pode ajudar aí a combater a corrupção no Brasil. A Ação Nacional fica por aqui e volta na semana que vem com um novo tema para debater aqui com você. Até lá e muito obrigado pela sua audiência.